Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu começo parabenizando a igreja como um todo pelos 77 anos, agradecendo o convite feito pelo pastor Clementino para que eu estivesse aqui. E assim eu cumprimento todos os pastores, com muito temor e tremor que eu subo nesse púlpito. E há igrejas que a gente vai, prega. Eu estava semana passada em Itapipoca, lá no Ceará, pregando, também uma grande conferência, bonita, e estava bom. Mas há igrejas que a gente tem uma aproximação, assim, tem um carinho. E todas as vezes que eu venho aqui, eu fico vendo o pastor Clementino, e no meu coração vem: Senhor, eu gostaria de terminar os meus dias assim, desse jeito, na igreja, junto com o povo de Deus, falando das coisas de Deus, orando, devagar ou correndo, com o joelho ruim ou com o joelho bom, mas eu queria terminar os meus dias assim. Eu sempre sonhei, terminando meus dias dentro da igreja, rouco de tanto pregar, a voz... Já viram aqueles pregadores da Praça da Sé, os antigos? E eu disse: Deus, é isso que eu sonhei. Desde que eu me converti aos 18 anos, eu sonhava assim. Quero terminar os meus dias assim. Nunca pensei em terminar como um empresário, como um grande professor, como um governador de alguma coisa. Mas assim, eu sempre sonhei, Deus está me levando, né? Já com os cabelos brancos, grisalhos, a barba quase toda branca, né? Mas eu pinto aqui, deixo preto aqui. Brincadeira, é que não fica branco, não sei porquê. Mas terminando os meus dias assim, numa igreja como eu vi tantos homens e vejo hoje o pastor Clementino da mesma forma. E isso é muito bom. E essa igreja, assim, é uma igreja muito acolhedora, enfim. Eu não vou ficar falando aqui que eu me atrapalho todo. Eu prefiro pregar. Eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Eu queria que você ficasse aberto. Já foi lido o texto e eu quero compartilhar algumas coisas que vieram ao meu coração, segundo a palavra de Deus, quando eu pensava sobre essa noite em que vocês estão comemorando os 77 anos e escolheram Mateus 28, de 16 a 20. E eu comecei a ler e pedi a Deus que me trouxesse alguma coisa ao coração para que eu pudesse repartir com os irmãos nessa noite. E uma das coisas foi que, quando Jesus fala isso, ele está falando com os seus discípulos, são as suas últimas palavras. Ele está terminando os seus dias aqui na terra e ele é assunto nos céus para que o Espírito Santo viesse, segundo a promessa de Lucas 24, 49, quando ele diz para que esperasse em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E o Espírito Santo desceria e se concretiza essa promessa em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E a última palavra, ou as últimas palavras de alguém devem ser muito importantes. Eu fico imaginando se você ou eu estivéssemos no hospital e um anjo viesse dizer que nós morreríamos dali alguns minutos. E nós chamássemos alguém querido e disséssemos: olha, como aqueles filmes, essas são as minhas últimas palavras. O que você diria? Se você soubesse que você tem mais uma frase, uma oração, o que você diria para essa pessoa que você ama? O que você diria para essa pessoa que esteve com você por todo esse tempo? Jesus diz o que ele quer dizer. A partir do versículo 18 até o 20, ele diz a importância disso. E começa dizendo: ide, toda a autoridade me foi dada, no 19. Ide, portanto, fazei discípulos, como já foi dito aqui. Mas me chamou a atenção uma coisa interessante aqui. No versículo 19, quando ele fala o id, né? Aqui é indo, pregar o evangelho, ir, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. No capítulo 28, no contexto, eu não sei se você prestou atenção, mas tem 3 ides.
se você leu o contexto como todo. E logo no versículo 1, para que a gente possa entender esses 3 ides, o primeiro está lá no versículo 7, mas eu queria ler o contexto para vocês, para que nós pudéssemos pensar um pouco nessa noite, entender o que o Espírito Santo quer falar conosco sobre a quem é dirigido esse ide. Quem são essas pessoas que Jesus diz para ir e fazer discípulos? A ordem, eu e você, sabemos de cor. Mas quem são essas pessoas as quais Jesus por 3 vezes diz, ide, ide, ide? Vamos lá. No versículo 1, diz que no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver os sepulcros. Começa assim, as 2 Marias, a Maria Madalena e possivelmente a outra Maria de Cleofas, são as 2 Marias que estão indo ao sepulcro para verem a Jesus. Porque ele foi morto na sexta-feira, no sábado, o judeu guardava o sábado, e logo na virada do sábado para o domingo, elas vão até o túmulo. Elas dizem, nós precisamos preparar o corpo. E elas vão ao encontro do mestre, que já está morto, elas entendem que ele está lá no sepulcro, e vão preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Muito bem. Quem é essas 2 Marias? Que Lucas 16 falam em 3 Marias. Aqui falam em 2. A primeira é Maria de Magdala, ou também conhecida como Maria Madalena. Ela é mencionada por 12 vezes nos evangelhos. É a mulher que é mais mencionada depois de Maria, mãe de Jesus. É mencionada até mesmo mais do que alguns apóstolos. Ela foi, de alguma maneira, ressaltada nos evangelhos por ser uma pessoa de destaque. Em Lucas, capítulo 8, diz que essa mulher, Maria Madalena, era uma das mulheres que viajava, estava constantemente com Jesus. Ela era uma discípula de Jesus, ela era uma adoradora de Jesus, ela era alguém que deu tudo o que tinha. Alguns teólogos dizem que ela ajudava, inclusive financeiramente, com suas economias, e apoiava o ministério de Jesus o tempo todo. Mas não só isso, Marcos 16 vai dizer que essa mulher era uma prostituta. Não só uma prostituta, mas ela tinha demônios. Diz que Jesus expeliu dessa mulher 7 demônios. Que tipo de gente que Jesus vai dizer para ir para fazer discípulos? É gente como Maria Madalena. Que tipo de gente? Da pior espécie. Gente que na sociedade não é valorizada. Gente que os homens passavam e diziam, essa aí é uma geni, essa mulher sai com todo mundo, essa mulher vende o corpo, essa mulher, ela é amaldiçoada pela lei, essa mulher não vai dar em nada, ela não presta, é uma mulher da vida. Essa mulher aí a gente tem que rechaçar, essa mulher aí não quero nenhum contato com os meus filhos, com as minhas filhas, que ela não entre e não põe o pé dentro de casa. É essa mulher que Jesus encontra e faz dela um discípulo, uma discípula. É gente que não tem nada para oferecer. É gente que não tem nada para dar. É gente que não tem como barganhar com Jesus. Diz Jesus, o que eu posso dar para o senhor? Eu sou uma prostituta, endemoniada. O meu corpo é usado por Satanás. A minha vida é devota a ele. Eu não tenho casa, eu não tenho família. Eu não tenho nada. Mas quando ela é encontrada por Jesus, e Jesus a liberta, e Jesus a encontra e diz, todos estão dizendo que você não vale nada, pois para mim você tem importância. Para mim, você vai ser uma das pessoas que depois de alguns anos eu vou dizer para você, olhar nos seus olhos, não desejando o seu corpo,
mas vendo aquilo que foi depositado, o ouro que foi depositado num vaso frágil, debilitado, que não valia nada, o ouro que está dentro de você. E eu vou dizer para você, ide, fazei discípulos de todas as nações. Vá, Maria Madalena, porque agora você é uma discípula. Você tem caráter, você tem dignidade. Você pode olhar os homens, olho a olho, e dizer, eu era assim mesmo. O que você vem me falar desse evangelho, das boas novas? O que você vem me falar de Jesus? Você é uma mulher da vida. Eu era da vida. Mas depois que eu me tornei discípula, depois que Ele me mostrou o seu amor, depois que Ele se revelou a mim, hoje eu tenho uma missão. Hoje eu quero fazer discípulos. Hoje eu quero estar na grande comissão. Hoje eu sou chamada discípula de Cristo. Não mais uma mulher cheia de demônios, não mais uma prostituta. Hoje eu sou uma discípula e eu tenho uma missão. Jesus me confiou uma missão. Mas você não tem credenciais. Você é uma pobre. Jesus me comissionou. Jesus disse para mim, ide. Ele disse, e hoje eu obedeço ao meu mestre. Você imagina que testemunho? Mas eu era assim. Mas hoje eu tenho uma missão. A outra é Maria de Cleofas também. Ela é relatada lá em Mateus 15, mãe de Tiago e de José. Era uma mulher que, quando Jesus a encontrou, o maior valor que ela deu é creu. Alguns não creram, foram incrédulos. Alguns não acreditaram em Jesus, segundo Lucas. Eram discípulos, mas ficaram o pé atrás. Mas Maria de Cleofas diz que quando Jesus apareceu, ela creu. Ela viu e disse, meu mestre, esse é o meu mestre. E as duas estão indo aonde? Quem são essas duas desqualificadas? Quem são essas que são mulheres que naquela sociedade eram colocadas de lado? O que elas estavam fazendo? Diz o texto que elas estavam indo ver o mestre no sepulcro. Ora, o que vocês estão indo ver? Ele já morreu. Esse que era o profeta, segundo Lucas 24, os discípulos de Emaús, esse aí não deu em nada. Esse aí já morreu. O que vocês estão buscando? Aliás, entre nós aqui, sepulcro é lugar de morte. Sepulcro é lugar de fantasma. Sepulcro é lugar de choro. Sepulcro é lugar de dor, de sofrimento. Vocês não estão querendo encarar os fatos. Vocês não querem entender que esse Jesus, que se dizia profeta, que se dizia o mestre, que achava que sabia de tudo, que chamava Deus de Pai, ele está morto, acabou. Quem é o tipo de gente que Jesus disse, ide? É gente que vai a lugares em que ninguém quer ir. É gente que vai a sepulcros, a gente que está completamente morta, e ele consegue ver no vale de ossos secos a vida, consegue dizer, vale dos ossos secos, agora eu escuto o barulho dos ossos, e todo mundo está dizendo, eu não escuto barulho nenhum, mas aqueles que têm o chamado, eles dizem, eu escuto aqui nessa região, eu escuto na vida de Maria Madalena, eu posso ouvir os ossos, o Espírito se mexendo, o Espírito se movendo. Para quem Jesus diz o ide? Para gente que está indo a lugares que ninguém quer ir. Jonas, vá a Nínive, lá é sepulcro. Aquela gente não vale nada. Esses homens são um horror. Não podemos chamá-los de homem. Jonas, vá lá. Porque meu espírito vai com você. E eu posso juntar aquele amontoado de coisas que você não tem valor, mas para mim tem um valor incomensurável. Eu amei os ninivitas, Jonas. Vá para lá, porque eu amo. Vá lá. Paulo, volte de novo à cidade. Diga que eu os amo. Mas, Senhor, parece que lá não vai dar em nada.
Aquela região não tem jeito, eles são incrédulos, eles não tem como. Jesus diz o ide para gente que está indo a lugares feios, indo a pessoas, amando pessoas que ninguém quer amar, convivendo com pessoas que ninguém quer conviver, estender a destra de comunhão a quem todos olham e dizem, não, isso aí não tem jeito. É essas mulheres que estão indo a esse lugar, que Jesus diz no versículo 7, ide, pois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. O anjo diz, ide, vão. Para onde será que Deus está dizendo ide? Para onde será que Jesus está falando para você ir? Aquele lugar que talvez você, por opção, não iria. Quais são os lugares de Guarulhos? Quais são os espaços? Quais são as regiões? Quais são as pessoas? Quais são as Marias Madalenas? Quais são as Marias que Jesus está falando para você ir? E você diz, aquele não. E ele diz, pois é a esse que eu vou ressuscitar, é a esse que eu vou fazer o que eu fiz com vocês, assim como eu vos discipulei. Madalena, assim como eu fiz com você, Maria, foi como eu fiz com você, agora você vai fazer a outros. É gente que vai a lugares que ninguém quer ir. Versículo 7, ide. Pois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como eu vos digo. Vão para a Galiléia. Mas olha, quando vocês estiverem indo, saiba que eu já estarei lá esperando. Isso é tremendo. Eu não sei se você percebe isso. Mas quando você chegar nesse lugar, quando você estiver cumprindo o ID, quando você estiver realizando a grande comissão, quando você estiver indo e discipulando pessoas, saiba que o Mestre já está lá. Saiba que o Mestre chegou antes de você. Saiba que onde for que você estiver, Ele está lá. Essa é a certeza e a segurança, porque Ele vai dizer que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa tremenda. É saber que Ele está lá. O Espírito dEle já está se movendo. Quem leva Ezequiel para o vale dos ossos secos é o Espírito Santo de Deus. Quem leva Jesus para o deserto em Mateus 4 é o Espírito Santo de Deus. O lugar que você está, o lugar que você está indo para discipular, para cumprir o ID, Jesus já está lá. Você só está apenas e tão somente cumprindo a ordem que Ele mesmo estabeleceu. Ele enviou a sua igreja. A igreja não envia ninguém. A igreja é enviada do Senhor. A igreja, ela caminha. A igreja é peregrina, peregrinando, cumprindo o ID de Jesus. E essas mulheres, no versículo 8, elas se retiram apressadamente do sepulcro. Quem é essas que Jesus dizia? É gente que, ao ouvir o mandato, sai correndo. São aqueles que, ao ouvir o Mestre falar, eles reconhecem a voz e eles saem andando. Elas apressadamente, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-los aos discípulos. É um misto de medo, de alegria. Nós não entendemos bem quando nós estamos indo para missões, quando nós estamos indo discipular. Há um misto em nosso coração. Será que essa pessoa vai aceitar? Será que vai rejeitar? Ao mesmo tempo, alegria. São esses que estão caminhando para cumprir a ordem. E aí elas vêm, no versículo 9, que se cumpriu. Jesus veio ao encontro delas. Elas estão indo com aquele sentimento de alegria, de medo. Você imagina a cena. Elas estão indo para preparar o corpo. De repente o corpo não está, vem um anjo e diz, ele não está mais aí. Vá dizer, ide, diga aos discípulos que ele ressuscitou.
Se cumpriu a promessa, elas saem correndo no misto de alegria, de medo. E quando chegam ao lugar, quem está lá? É Jesus que vai ao encontro delas. É Ele que prometeu que estaria. E disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. O que fazer quando nós somos encontrados por Jesus? Aquilo que um homem de Deus faria. Aquilo que João fez quando Jesus se aproxima dele e ele é exilado na ilha de Patmos. O que resta a ele? Adorar. Eu ouvi uma vez e nunca mais me esqueci disso. Um pastor dizia, olha, se você entende que Jesus é um grande mestre, então sente para aprender com ele. Se você entende que Jesus é um grande profeta, então muito bem, sente e ouça o que ele tem para dizer o que vai ocorrer. Se você acha que Jesus é um grande líder, bom, então siga. Mas se você entende e crê que Jesus é Deus, adore-o. Caia de joelhos e o adore. Se entende que ele é Deus, simplesmente adore-o. O que eles fazem? O que essas duas mulheres fazem? Jesus vem ao encontro delas, elas simplesmente adoram. E o que Jesus fala para elas? Por favor, aí no versículo 10. O que Jesus diz? Não temam. Eu sei que vocês estão com medo ainda. Eu sei que isso é meio esquisito, meio complicado. Vocês viram uma cena, vocês viram e saíram correndo para anunciar. Eu sei que talvez as coisas não fiquem muito acertadas. E esses anos de discipulado com Cristo, você sabe disso. Nós não temos certezas das coisas, a não ser que Ele estará conosco. Nós vamos andando, vamos caminhando, mas muitos desses passos são passos de fé. Eu creio que esse templo aqui foi construído, mas o primeiro passo para comprar o terreno, e depois o passo era que nós conseguimos levantar, e foram desafios que foram sendo vencidos pela fé. Quando apertava o medo, a insegurança, via Jesus e diz, não tenho medo, caminhe. No ministério, na vida, quando a gente vai andando e parece que tudo vai desmoronar, parece que não vai dar certo, parece que nós estamos cumprindo o ID, estamos formando discípulos, mas vai arrebentar. Ele aparece e diz, não tenho medo, eu estou com vocês, não tem problema, mas não tenha medo, pode ir. Avise aos outros, comunique, discipule aos outros, vão para a Galileia, vocês o verão. Para quem Jesus diz para ir? Homens e mulheres como eu e você, que por algumas vezes sentimos medo. E aí o Espírito Santo que habita em nós precisa vir e de alguma maneira nos encorajar, nos animar. Por isso eu tenho pensado, quando nós pedimos poder do Espírito Santo, o que nós estamos querendo fazer com esse poder? Se Jesus hoje aparecesse aqui e tomasse essa tribuna e perguntasse para você, por que é que você quer poder? Para que você deseja poder do Espírito Santo? O que é que você responderia a ele? Eu vou repetir, por favor, preste atenção. Se Jesus aparecesse hoje e perguntasse para você, por que você está pedindo o poder do Espírito Santo? Para que você quer poder? O que você responderia? Eu fico imaginando que alguns aqui talvez não soubessem ou não respondessem de imediato de Jesus, etc. E me vem a figura de Pedro no barco. Quando ele encontra a Cristo, Jesus vem ao encontro dele. Uma tempestade abatendo o barco. E eles pensam que é fantasma, mas é Jesus. E Pedro diz, Senhor, se é o Senhor, faça com que eu ande também, me dê poder para andar por sobre as águas. Me dê poder para andar sobre as águas. Agora você imagina Jesus dizendo assim, tá bom, Pedro, eu te dou poder. E Pedro dentro do barco, oh aleluia, oh glória, oh aleluia. Jesus diz, sai, caminha, ide, oh glória, mais poder, Senhor.
Vai, Pedro, sai do barco. Não, eu quero mais poder. Mas para quê, Pedro? Para ficar dentro do barco? Mais poder para ficar dentro da igreja? Não, eu quero poder para sair e andar pelas águas. Eu quero fé do Senhor, eu quero poder do Espírito Santo para pregar a mensagem do Evangelho, para ver a alma se convertendo. Mas a impressão que eu tenho às vezes é que a igreja pede poder e fica dentro do barco. Oh, glória! Oh, na canda! E tal. E para que você quer poder? Para ficar dentro do barco, dançando, pulando, sapateando? Ou para sair e enfrentar os desafios? Ou o poder do Espírito Santo para fazer discípulos, para pregar o Evangelho, para testemunhar as boas novas do reino dos céus? Queremos sim poder, Jesus, mas para mostrar a tua luz. Queremos sim ser uma igreja pentecostal do fogo, mas para que impacte essa nação. Nós queremos como igreja poder do Espírito Santo para intimidar os corruptos, que quando chegarem perto da igreja de Nosso Senhor, eles não consigam corromper, eles não consigam mentir, eles dizem, tem alguma coisa estranha. O que vocês têm? Quando eles olharem nos nossos olhos, eles dizem, eles me olharam de uma maneira diferente. Eu vou lá na igreja dos crentes, quando eles olham, eu vejo sinceridade, eu vejo um fogo, mas um fogo purificador santo. Eu tenho medo de entrar nessa igreja para pedir um voto, porque esse pessoal é sério. Esse pessoal tem um poder que não é o poder terreno, não é o poder natural, é um outro tipo de poder. Eles impactam com a sua vida. Não é o poder para dar carteirada, para dizer o que eles podem fazer ou não, mas é um poder de amor, é um poder transformador, é um poder que intimida a gente a ser pecador, porque a santidade de Cristo brilha. E veja como isso acontece. Veja o versículo 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Olha para mim um instante. Elas saem, viram Jesus por 2 vezes. O anjo disse, ide, e depois Jesus as encontrou. Elas estão assim. Mas tinham alguns guardas, que estavam guardando o sepulcro. E eles também viram o anjo. Diz que eles tremeram de medo. Está lá no versículo 2. Diz que eles viram e ficaram trêmulos. Era sobrenatural. Alguma coisa diferente pegou ali, aconteceu. Eles já guardaram muitos túmulos, já foram muitas guerras, mas aquilo era diferente, era um anjo, ele brilhava. Ele removeu a pedra. O morto saiu de lá. O que aconteceu? Só conseguimos enxergar um linho, umas roupas. O que aconteceu? Olha o que eles fazem. Versículo 12. Reunindo-se ele em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Enquanto Maria, Madalena e a outra Maria olham o corpo, vem o anjo e tem uma missão, e se impactam e obedecem. O que o sumo sacerdote faz? Veja o versículo 14. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. O que os guardas fazem? Recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Os principais da religião, os principais sacerdotes, aqueles que liam a Torá, a Tanar, o Antigo Testamento,
aqueles que falavam da volta, da chegada, da vida do Messias, aqueles que contavam histórias sobre Moisés, sobre o pai Abraão, Isaac, Jacó, José, aqueles que sentavam com as crianças e comemoravam a Páscoa de Êxodo capítulo 12, aqueles que todo sábado guardavam, iam na sinagoga e ensinavam o povo acerca do Messias, acerca da história de Israel, acerca de como a religião judaica se desenvolvia, etc., etc. Quando eles ouvem que o Messias, aquele que chamava Messias, ou se chamava Messias, ressuscitou, os guardas chegam e dizem: nós temos uma notícia, sabe aquele Jesus de Nazaré, sabe aquele que nós entregamos aos romanos? Então, ele não morreu, ele ressuscitou, nós vimos um anjo, ele não está mais lá. Qual que é a reação? Os principais sacerdotes se olham e dizem: rapaz, se esse negócio chegar aos ouvidos do governador, do poder temporal, se o prefeito souber disso, se o deputado, se o presidente, se o pessoal... acabou, nós vamos perder o nosso lugar. Quanto vocês querem? Vem aqui, fala que roubaram o corpo. Quem é esse povo que está oferecendo aos guardas romanos? É o povo que falava de Deus. É aquele povo que tinha uma missão, que tinha um ID, testemunhar as ações. As ações precisavam saber o que é um povo que se relaciona com um Deus vivo, o único e vivo Deus, o soberano Senhor. Eles estão corrompendo guardas para não perderem suas posições diante do governador. Que governador? Romano, aquele que invadiu a Terra Santa, aquele que está oprimindo os irmãos, aquele que virou as costas para os pobres e necessitados, aquele estrangeiro que pisou em Terra Santa. Nós temos medo dele agora. Então não mexe com ele, tome um dinheiro, vamos esquecer esse assunto, vai para casa, toma aqui, toma um cafezinho, vamos esquecer esse assunto. Que diferença entre um discípulo e um sacerdote? Que diferença entre o conselho de uma sinagoga e duas mulheres? Para quem Jesus diz o ide? Para aqueles que ainda temem o seu nome, temem ao Senhor, para ainda aqueles que ele olha e diz: ele ressuscitou, e essa é a maior mensagem. Para aquele diz o ide, gente, como o pastor Clementino diz, essa igreja aqui não foi construída com o dinheiro de governador, não foi construída com o dinheiro de prefeito, de vereador. Para quem é o ID? É gente como eu e você, que constrói templos assim bonitos, com o suor do rosto, com os dízimos, com as ofertas, dando muitas vezes pela fé do que não tem. Foi assim, e é assim que caminha a história da igreja, é assim que caminha a história dos discípulos, é assim que vivem os discípulos. É esse tipo de gente que sai pelas ações fazendo discípulo. É esse tipo de gente como eu e você, que temem não o governador romano, mas temem aquele que pode colocar a sua alma no fogo do inferno. Não aquele que pode tirar a nossa vida, tirar o nosso status, a nossa reputação. É para esse tipo de gente que Jesus diz: ide, anunciai, fazei discípulos. E por fim, os 11 discípulos, versículo 16, vão para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, adoraram. Está vendo? Mais uma vez. Adoraram. Adoraram. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é o início da grande comissão. Para quem é dito ide, logo após o versículo 19, para a gente que entendeu quem tem toda a autoridade, na sua corrigida deve estar o poder. Todo poder me foi concebido. Toda autoridade me foi dada. Essa missão é a missão de Jesus. Eu e você entramos na missão dele. Nós não temos uma missão, a missão é dele. Nós entramos na missão dele. Qual é a missão dele? Ir e fazer discípulos. Essa missão tem um dono. Essa missão tem alguém que bate na mesa e diz: vai ser assim. Essa missão tem uma agenda, essa missão tem uma pauta. Essa mensagem, essa comissão, tem alguém que pensou nisso e que manda. É ele, aquele que tem toda a autoridade.
E há uma diferença entre autoridade e poder, eu já vou terminando, mas há uma diferença, eu queria que você gravasse isso. Tem uma historinha que eu gosto muito, eu ouvi e disse, puxa vida, bom esse exemplo. Uma senhora com um apito na boca, fardada, ela é uma guarda de trânsito, já quase se aposentando, e vem um caminhão carregando lá não sei quantas toneladas de ferro. Essa senhora, velhinha, corpo franzino, ela com a farda, ela vai e diz, pi, e levanta a mão. Aquele caminhão com não sei quantas toneladas respeita essa senhora, não pela força dela, não por seus músculos, não porque ela tem uma arma, porque ela tem autoridade. Ela tem autoridade. O caminhão pode ter poder, mas ela tem autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem todo o poder. Não há caminhão desenfreado com N toneladas que possa passar, não. Basta ele apitar, basta ele levantar a mão, o mar cessa. Basta ele dizer, cessa, o vento acaba. Porque ele tem toda a autoridade. Quando nós fazemos essa missão, nós precisamos entender quem é que tem toda a autoridade. É ele, ele disse, eu tenho toda a autoridade. Foi-me dada no céu e na terra. Meu irmão, é para esse tipo de gente que entendeu. Quem tem o poder e a autoridade é que vai para a grande comissão. É que sai fazendo discípulos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que o discípulo aprendeu. Ninguém pode ensinar o que nunca aprendeu. Ninguém pode ensinar um caminho que nunca trilhou. Uma vez estava com um casal da família, e eles disseram, não, nós estamos discipulando tudo, eu deixei eles falar, depois eu perguntei, quem que está discipulando vocês? Como assim? Vocês fazem discípulos, estão fazendo discípulos, quem discipulou vocês? A quem vocês respondem? Então o quê? Pois é, você sabe, não sei. Então, veja o quê? Ninguém pode ensinar a alguém um caminho que nunca trilhou. Só pode ensinar o caminho do discipulado e ir aqueles que um dia percorreram. Aqueles que estão andando nesse caminho. E ao andar por esse caminho, encontro e diz, siga esse caminho. Esse é o único caminho, essa é a única verdade, essa é a única vida, assim como eu faço. Eu andei por esse caminho. O pastor fulano de tal, o irmão ciclano me discipulou. Eu li, ele abriu as escrituras comigo, me ensinou, fez. Então eu chamo outros para esse caminho. E todos andamos juntos no mesmo caminho, porque é um só caminho, onde cabe todo mundo. Quem são aqueles que respondem ao ID? São discípulos. Quem que Jesus chama para ir? Gente como eu e você. Quando perguntaram a Francisco, por que você, com uma mensagem que a casa de Deus, século XII, precisa ser reconstruída? Você é o mais fraco de todos, você é o mais feio de todos, você é o mais sem noção de todos. E ele diz, porque Deus não encontrou ninguém mais fraco, ninguém mais feio e ninguém mais sem noção do que eu. Por isso ele me chamou. É gente assim que Jesus chama. Gente como eu e você que não tem nada, a não ser a sua vida para oferecer àquele que nos deu a própria vida. É gente como você que constrói um templo assim. É gente como você que tem um monte de rosto. E você, se trouxer à sua mente alguém que, respondendo ao ID, a grande comissão, falou de Jesus para você. Você ouviu de um pastor, você ouviu de um evangelista, você ouviu de alguém. E eu queria terminar fazendo uma oração, não por você, mas eu vou pedir que você faça uma oração agora, por aquela pessoa, gente como Maria Madalena, que chegou até você, você entrou numa igreja, ele estava pregando. Uma irmã que disse, posso orar por você? Um irmão que foi até a sua casa e disse, olha, nós vamos caminhar juntos, começou a falar de Jesus, e aí você chegou até aqui. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e orar por essa pessoa. Mas, pastor, ela já morreu. Agradece e louve a Deus pela vida dessa pessoa.
Hoje ela está contigo, Senhor. Mas eu quero agradecer. Eu lembro quando eu entrei numa igreja protestante, uma igreja bem pentecostal. E o pastor estava lá pregando, era jovem, mas ele pregava as boas novas e aquilo entrou no meu coração como um raio. E nunca mais, desde os 8 anos, eu agradeço a Deus pela vida desse pastor. Já está com idade avançada, mas eu louvo a Deus porque gente como ele pregou o Evangelho. Eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, traga a sua memória. Se ele estiver ainda vivo, faça uma oração por ele. Peça a Deus pela vida dele, diz: Deus, obrigado por esse irmão. Fale nominalmente por esse pastor, por esse evangelista, por esse obreiro que falou a palavra. Foi a primeira vez que eu ouvi. Foi através de uma canção. Obrigado, Senhor, por essa canção. Obrigado por esse irmão. Louve a Deus, adore a Deus por essa irmã. Louve a Deus. Quem sabe, na próxima geração tenha também um irmão sentado aqui, agradecendo a Deus pela sua vida, porque você recebeu, entendeu o ID, e gente como você saiu, ensinando outros a guardar todas as coisas que Ele te ensinou. Agradeça a Deus por esse irmão ou por essa irmã. Louve a Deus pela vida dela. Louve a Deus pela vida dele.